Da crise do sistema colonial à independência. Crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial envolve as revoltas nativistas, que são movimentos emancipacionistas, e só queriam apenas aumentar sua autonomia e não romper totalmente a coroa portuguesa. E a crise foi resultado da extinção do pensamento iluminista. Revoltas nativistas. A aclamação de Amador Bueno. Durante a União Ibérica, os colonos de São Paulo praticavam o comércio de indígenas. No entanto, com o fim da União Ibérica, a coroa portuguesa foi interferir o comércio, o que gerou uma revolta, fazendo com que eles, em 1º de abril de 1641, criassem um movimento que pretendia a criação de um reino independente. Bom, escolheram Amador Bueno para liderar, mas ele preferiu não aceitar e jurou fidelidade a Portugal, que fez com que o movimento perdesse seu sustento. Revolta de Beckman. A revolta de Beckman foi liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, juntamente com Jorge Sampaio. Eles e alguns comerciantes invadiram e saquearam um depósito da companhia. Também tiraram os jesuítas do poder e acabaram com o poder do governador. A principal causa dessa revolta foi a insatisfação dos comerciantes, proprietários rurais e boa parte da população por causa da Companhia do Comércio do Maranhão. O desfecho foi Thomas Beckman sendo preso pela coroa portuguesa e sendo deportado de volta de uma viagem. Bom, o novo governador chegando e acabando com a revolução, Manuel e Jorge Sampaio sendo enforcados e o resto das pessoas pegaram uma prisão perpétua. Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais e foi um confronto entre paulistas e emboabas pelas jazidas de ouro. Os emboabas eram, como os paulistas chamavam, os lusitanos que chegavam em busca de ouro na região. Bom, além dos confrontos, os paulistas conseguiam se endividar com os emboabas, o que muitas vezes tinham que dar suas minas para quitar as dívidas. Também existia o Capão da Traição, que era um grupo de paulistas em uma mata e eles recebiam uma proposta de que se rendesse, receberiam o perdão. Mas não era o que acontecia e muitas vezes eles eram executados. Muitas vezes, ou na maioria das vezes. Bom, os emboabas saíram vitoriosos. Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco e foi um confronto entre senhores de engenhos e paulistas comerciantes de Recife. E o motivo foi a crise internacional do açúcar. E a guerra era chamada assim pela maneira que os comerciantes eram chamados de maneira pejorativa. Bom, as principais consequências foram a prisão de alindenses e a emancipação de Recife. Revolta de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos. Em Vila Rica, Minas Gerais, aconteceu uma revolta liderada por Filipe dos Santos que visava a renegociação dos termos da exploração e um sistema de cobrança favorável. Bom, e também visava a extinção das casas de fundição. As casas de fundição implicavam o aumento de tributos cobrados pela metrópole e também dificultava o contrabando do ouro. E o desfecho dessa história foi o governo mandando tropas para acabar com a rebelião e Filipe sendo executado. Movimentos emancipacionistas. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista e ocorreu em 1789 na então capitania de Minas Gerais. Tinha o objetivo de estabelecer universidades, cancelar as dívidas do erário real e ter uma república independente. E o principal motivo dessa inconfidência foi a insatisfação da elite com os impostos arrecadados da coroa portuguesa. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi um movimento popular que ocorreu na Bahia em 1978 entre escravos e elites. Esses se sentiam explorados, sem liberdade de comércio e fora da coroa portuguesa. E os principais objetivos dele eram a abolição da escravatura e a ruptura de Portugal. Família Real no Brasil e fuga da família real. Bom, em 1807, a coroa portuguesa fugiu de Portugal e veio para o Brasil. Napoleão Bonaparte foi aclamado imperador da França e ele queria derrotar a Inglaterra. Mas, como ele não estava conseguindo derrotar a Inglaterra, ele criou o bloqueio continental. Esse bloqueio impedia os países de realizarem transações comerciais com os britânicos. Isso deixou Portugal em uma situação delicada, porque eles dependiam economicamente dos ingleses. Sendo assim, eles assinaram a Convenção Secreta. Por meio dessa convenção, as transações comerciais entre ambos os países continuaria mesmo com as declarações do bloqueio. Mas Napoleão ele não ficou muito satisfeito, então ele organizou uma retaliação. Então a França celebrou o Tratado de Fontainebleau com a Espanha.
Por meio desse tratado, Portugal era dividido entre a França e entre a Espanha. E oficialmente a coroa portuguesa veio para o Brasil em 29 de novembro de 1807. Muitas das pessoas que não conseguiam embarcar no navio com a corte lusitana se jogavam dentro d'água e eu acho que boa parte morria. No navio as condições não eram muito boas, porque por conta da superlotação, o espaço para as pessoas transitarem era pouco. Não tinha nem dormitórios e nem camas para todas as pessoas. Houve também um surto de piolhos, onde as mulheres tiveram que raspar o cabelo e vieram para o Brasil com um lenço na cabeça. E as brasileiras pensaram que era uma moda e ficou usando lenço como se fosse, sei lá, uma moda da coroa também. Abertura dos portos brasileiros às Nações Unidas. Bom, a corte desembarcou no Brasil em 22 de janeiro de 1808, em Salvador, mas na verdade era para eles desembarcarem no Rio de Janeiro. Porém, houve um problema no navio que atracou, então a rota mudou e eles pararam em Salvador. Após 6 dias do desembarque, Portugal, Dom João, decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E essa abertura foi muito importante para a emancipação da colônia. Tratados de 1810. Em 1810, por pressão da diplomacia inglesa, foram celebrados 2 tratados que alteraram as definições tributárias. Antes, os produtos oriundos de Portugal deveriam pagar 16% pelo seu valor na alfândega e os oriundos de outros países 24%. Mas, com a celebração do Tratado do Comércio e da Navegação, os produtos oriundos de Portugal continuariam pagando 16%, o de outros países também continuariam pagando 24% e os produtos ingleses pagariam 15% porque os produtos dele foram reduzidos. Já o Tratado da Aliança e da Amizade dizia que os cidadãos ingleses que residissem no Brasil poderiam apenas ser julgados por juízes ingleses. Realizações administrativas do período joanino. Bom, em 1808 foi criado também o Banco do Brasil, que objetivava gerar linhas de créditos necessárias para estimular a economia da nova sede da coroa portuguesa. Com a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil, surgiram também outras inovações, como, por exemplo, criações das faculdades de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, criação do Jardim Botânico, da Imprensa Real, da Biblioteca Real e da Escola Nacional de Belas Artes. A política externa e a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Bom, na política externa, a coroa portuguesa envolveu-se em 2 disputas, sendo a primeira dela com a França. Como represália pela invasão de Portugal, Dom João, ele incentivado pela Inglaterra, ordenou a invasão da Guiana Francesa em 1809, local que foi ocupado pelos portugueses até 1817. A outra grande disputa foi pela posse da Cisplatina, no sul, em 1811. E, em 1815, pela pressão que sofria pelos membros do Congresso de Viena, Dom João, ele elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que ocorreu na capitania de Pernambuco durante o período colonial. Esse movimento separatista e republicano, ele refletia a insatisfação local pelo domínio português na região e a desigualdade social existente ali. Refere-se à crise socioeconômica e o Nordeste viveu por quase um século devido à desvalorização do comércio do açúcar e do algodão no Brasil e no exterior. E a Revolução tinha como objetivo o movimento social de Pernambuco e era conquistar a independência do Brasil de Portugal. Revolução Liberal do Povo. Aconteceu em 1820 e foi um movimento militar que defendia a formação de uma monarquia constitucional e exigia a volta de Dom João VI e a família real. Também decidiram a recolonização do Brasil. Bom, não voltar para Dom João significava a perda do seu trono, então ele voltou mesmo contra sua vontade, mas deixou um regente no Brasil chamado Dom Pedro, porque eles tinham receio do Brasil se tornar independente. Essa revolução teve consequências diretas na independência do Brasil. Bom, em 1807, Portugal fugiu do Brasil. Vai parar?
Senhor, repreenda esse som agora, em nome de Jesus. Eu giro a maçã. Nem é essa. Pelo menos. Mas Napoleão Bonaparte... Daqui a pouco. Cala a boca. Então, acho que boa parte morreu afogada. No navio as condições eram precadas. Ah, boa, menina. Tá gravando? Tá tudo certo. Bem-vindo ao Vlog da Barbie. Ah, onde vai ser? Ah, não, não, aí embaixo. Legal. Vai botar isso no final. Durante a Ah, minha... boa. Bom, Gravou? Ei, macho! Sorriso. Você é cega, Sofia. Legal. Foi? Nervosa Ah, tem ela. uma cena do meu chat de outro. Get. Regra de Oi, dispensação dos gente. comerciantes, proprietários rurais. Olha, um bando de pobres. É